Bom dia. Olhando aqui, o Marcelo está dentro do carro, Marcelo? Tu está dirigindo, está parado. Eu não te ouço aqui, mas tudo bem. Agora consegui. Então, a gente aproveita às vezes de carro, Lama, porque aqui o sinal de internet ali no Abirate não é bom. Então a gente para na rua. Marcelo está dentro do carro. Queria agradecer a Carol também pela continuidade aqui. O nosso risco é a Carol avançar muito, atingir iluminação e desistir de seguir traduzindo. Aí vai ser um problema. Então, pessoal, eu vou fazer um breve comentário, nós vamos retomar o estudo, né? E eu queria chamar a atenção de vocês que esses ensinamentos, vocês olhem assim, eles não estão começando com as 4 nobres verdades, por exemplo, não começa explicando o sofrimento, as causas do sofrimento, a liberação do sofrimento, nem o caminho, né? Ele não está falando de motivação também. Então, a parte introdutória, assim, que nos estabelece dentro do Dharma, nos faz andar e dá significado para as nossas vidas a partir do Dharma, ele também não está colocando. Está certo que a Sangha lá é uma Sangha graduada, né? E o piorzinho é o Ananda, né? Que é um arhat mais ou menos, assim, né? E segundo eles dizem, não sou eu, não estou julgando valores aqui. Eles é que estão dizendo, o Buda que está dando a real. E também é interessante que eles não falam sobre vacuidade, né? Eles não estão mencionando a vacuidade. Não tem nada sobre a vacuidade de forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Eles não estão olhando isso. Eles estão olhando diretamente o aspecto luminoso, cognitivo da mente, né? Então, esse é um ensinamento super raro, super precioso, né? Ele entra direto nisso, né? Se a gente for olhar também outros ensinamentos que apresentam essa abordagem, né, como o texto da Iluminação da Sabedoria Primordial, que vai tomar como o ponto central justamente a sabedoria primordial, que é o que nós estamos aqui olhando, né? Tathagata Garbha, Dharmata, diretamente, né? Então, falta essa abundância de reflexões e de contemplações sobre a operação dessa natureza extraordinária, né? Falta isso. Então, eu vejo esse texto como muito especial justamente porque ele traz essa possibilidade de nós contemplarmos de muitas diferentes maneiras, desde essa perspectiva da natureza primordial. Então, é um texto super precioso que vai direto ao ponto, mas ele é extenso ao mesmo tempo. Extenso porque ele nos traz muitos desafios de compreensão, né? Então, tem esse aspecto do Ananda ter essa compaixão dele, né? De ficar perguntando todas as minúcias. Então, ele nos coloca questões, e quando a gente ouve essas questões, a gente também não sabe como resolver, né? Então, é interessante isso. É bom que a gente tenha essa oportunidade de se defrontar com todo esse conjunto de reflexões e de desafios para essa capacidade nossa de ver, né? Então, esse texto ele também toca um outro ponto que é completamente crucial, que é essa mudança de posição de mente, né? Por um lado, nós ouvimos os ensinamentos e guardamos, mas a questão toda, o Buda está como que empurrando o carro para ver se o carro pega. Assim. O carro, no caso, é nós mesmos. Assim, né? Então, a gente ouve aquilo, a gente anda um pouco e já para. Aí tem que empurrar de novo, aquilo vai empurrando, empurrando, não pega nunca, né? Então, nós vamos terminar descobrindo, o Buda está dando truque, assim, como é que a gente faz, porque ele nos convida a pensar, né? O texto nos convida a
olhar e tentar responder de dentro. A gente termina respondendo com palavras teóricas, né? A gente não consegue desenvolver essa visão. Então, o motor não pega. Mas tem uma certa hora que aquilo pum, 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 me pega, né? Esse é o ponto. Né? Então, nós estamos nesse texto que nos convida a fazer isso. Né? Mas se o motor não pegou até agora, eu não estou assim, eu não quero ser pessimista, né? Mas tem que ser agora, pessoal, porque o texto, a parte principal aí vai terminar. Depois vai vir outros comentários. Mas ele está focando isso, né? A consciência. Consciência visual. Começa por esse ponto. Então, eu vou retomar desde o início da sessão 8, que é quando o Buda coloca, aliás, quando o Ananda coloca outras questões. Né? Então, respeitosamente, Ananda disse ao Buda: honrado dos mundos, dado que a minha consciência visual é, de fato, minha maravilhosa natureza verdadeira, essa natureza maravilhosa deve ser o que aparece diante de mim. Mas se a minha consciência visual é realmente a minha natureza verdadeira, o que é a mente que eu experiencio no meu corpo? Então, ele, de repente, ele já está com a mente super ampla, né? Aí o Buda, eu não vou chamar isso de viagem astral, né? Mas aqui todo mundo já conhece, porque o Buda levou ele para cá, para lá, essa é viagem astral. Certo? Mas aí o Buda mostra como a consciência ela pode... é muito bonito isso, né? Eu vou trazer esse exame cuidadoso outra hora para vocês, com respeito à consciência celestial. A gente chegou a olhar rapidamente isso no aspecto consciência celestial, consciência divina, e como que os Budas vêm, a consciência nobre, como que eles vêm, e como que esses vários mundos, os 3 mundos e os 31 reinos dentro desses 3 mundos se colocam. Né? Por quê? Porque essa parte ela é extraordinária, ela mostra como a consciência, por exemplo, a consciência do Ananda, ela chega, no máximo, aos reinos do Sol e da Lua. Por quê? Porque são os reinos que produzem luz visível. Então, as pessoas, em geral, a mente delas chega no mundo Sa, esse S-A-H, mundo Sa, que é o mundo que surge para as pessoas ou para os seres que operam a partir das consciências físicas. Na verdade, não é completamente justo nós dizermos que é a consciência física, porque a consciência é a mesma, ampla, como a dos Budas, mas ela está estimulada apenas pelo aspecto sensorial. Então, aparece um mundo, é um mundo sensorial, que é o mundo Sa. E aí o Buda vai mostrando como a consciência então, pode ver adiante, e pode ver adiante, adiante. Aí surgem os 31 mundos, que o Buda vai descrevendo como lugares onde a consciência ela chega. Né? Eu acho que eu vou trazer isso num outro momento, assim, nós vamos focar exclusivamente esse ponto, porque ele é trazido dentro dos ensinamentos. Então, quando a gente vê essas citações, frequentemente a gente não consegue entender o alcance do que o Buda está dizendo, porque a gente não chegou a olhar esses aspectos específicos. Né? Mas eu estou esperando um momento para trazer isso também. Assim. E a conexão disso com os estados meditativos. Ou seja, o que a pessoa ela desenvolve através dos jhanas, através dos vários tipos de meditação, ela vai desenvolvendo habilidades. Então, essas habilidades são possibilidades que a própria mente ela vai desenvolvendo. Então, na medida que ela desenvolve algum tipo de capacidade, assim, que não é nada mais do que as coisas que
A consciência já pode fazer, não é nada extraordinário, não é uma coisa complexa. Mas é algo que a gente vê que a mente, então, pode ver mais isso, e mais aquilo outro, nós vamos observando isso. Aí surgem os 31 mundos. É muito interessante isso. Mas aí, esse aspecto, nós podemos olhar como um ensinamento sobre os 31 mundos. Mas, na verdade, não é isso. O Buda mostra como a multiplicidade das aparências dos 31 mundos são inseparáveis do aspecto luminoso da própria mente. Então, ele, na verdade, está descrevendo a própria iluminação dele. Ou seja, como que ele ilumina não apenas o mundo Sa, mas como é que ele ilumina os 31 mundos, que incluem todas as categorias, desde os infernos até os deuses, além da forma. Né? Então, a mente dele penetra esses múltiplos mundos, ele descreve como é que penetra. Então, quando ela penetra, o que é? É sempre o reconhecimento das aparências como inseparáveis da própria consciência dos seres, enfim, que estão nesses lugares, né? Nesse caso, da consciência do próprio Buda, passeando por esses lugares. E aí ele vai revelando o aspecto luminoso. Então, ele ilumina, literalmente, todas as aparências dos 31 mundos do Sansara, que inclui todos os reinos dos deuses. Ele vai ao reino de Mara. Então, ele mostra como Mara, ele é o último gestor, ele é gestor do último mundo do reino do desejo. E a habilidade de Mara é impedir que os seres ultrapassem o reino do desejo. Então, ele sempre propicia outros objetos e as pessoas, em vez de escaparem, desde a consciência clarificar e elas ultrapassarem essas limitações, elas retornam pelo vínculo aos objetos apresentados. Assim. Então, é como, por exemplo, o Buda senta sobre a árvore bode para atingir a iluminação e vem Mara e começa a pôr aparências na frente do Buda. Essa é a habilidade dele. Mas aí nós vamos encontrar também a Kanishta, esses reinos dos deuses, né? A Kanishta, nós vamos encontrar a Tushita, que é onde o Buda estava. Então, o reino de Mara está mais acima do que Tushita, que era o reino onde o Bodhisattva, que vai virar o Buda Sakyamuni, estava. Né? Então, é interessante a gente olhar isso. Isso pertence à descrição, do mesmo modo que a gente estuda geografia e história na escola, né? Os continentes, os mares, os polos, etc., o giro da Terra. Esse é o mundo como nós estamos olhando, né? Mas aí tem um mundo como o Buda olha. Aí ele vê a multiplicidade de mundos e vê os deuses nos vários lugares. Então, quando ele fala, ele se refere a esse mundo como ele vai olhando desse modo. Né? Então, é importante que a gente tenha alguns estudos de geografia budista, né? Essa geografia cósmica budista, assim, para poder entender o que eles estão dizendo. Então, eu estou devendo, eu estou contando aqui o que eu estou devendo, vou explicar isso depois, assim, vou trazer esses textos também, aí vocês podem acessar isso também. Então, aqui nós estamos voltando para esse ponto, ou seja, essa consciência visual. O Buda vai trazer, ele traz essa reflexão, que essa consciência, a consciência visual é, na verdade, a consciência da mente. E essa consciência da mente, ela alcança esses 31 mundos. Então, isso é um fato muito extraordinário. Ele está trazendo a iluminação dos mundos e a iluminação dessa consciência também. Nesse momento, essa consciência está presa no mundo Saha, ou seja, os objetos que ela vê são objetos da própria mente, a mente vendo da própria mente. Mas os objetos que aparecem são objetos que estão estimulados pelo exercício dos sentidos físicos. Olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Né? E mente associada às 6 primeiras consciências das 8. Né? Então, ele vai trazer essa clareza.
E aí nós descobrimos que, na verdade, essa essência, como é a mente vendo a mente, ela não está presa aos sentidos. E logo nós podemos ver, assim, por exemplo, outras categorias como energia, né? Nós não estamos vendo energia nem com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. A gente começa a descobrir que tem outras coisas que a gente pode olhar, né? Tem outras situações que a gente pode acessar e que a mente vê, mas ela não está vendo propriamente através dos sentidos físicos. A gente olha o sonho à noite, a gente não está vendo com sentidos físicos, mas a gente vê. Está certo que aquilo tudo está dentro do mundo Sarra ainda, porque as imagens que a gente vê, elas pertencem às categorias ligadas a olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, né? Ainda que sejam oníricas, né? Mas aí nós percebemos que essa maravilhosa natureza verdadeira, ela é ampla, ela chega aos variados mundos de modo instantâneo. Ela não está no tempo, ela está incessantemente presente, ela não depende das aparências surgirem ou não surgirem, ela está sempre ali. Então ele vai iluminando essa maravilhosa natureza verdadeira. Então no momento que a gente percebe que a nossa mente, ela não está limitada à mente que opera a partir dos sentidos físicos, etc., né? Nós vamos ultrapassando a sensação de viver dentro de um corpo. Esse é um ponto. Começamos a ultrapassar também a experiência de viver no tempo, de viver num local específico, que a nossa consciência, ela pertence a um local específico, né? Aí a gente volta, né, perde o fôlego, volta e olha assim, não, mas eu estou aqui no tempo, não, eu existo, né? Mas a gente se dá conta, não, eu existo dentro da experiência correspondente a essa existência, mas essa minha existência, ela não se limita a esse conjunto de experiências que brotam de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Aí a gente diz, bom, tudo bem, isso aqui está valendo, mas eu posso ir adiante. Assim. O Buda vai trazendo esses exemplos, que ele faz um furo na parede e olha através do furo, aí aparece um outro mundo. Mas antes eu só podia ver o mundo a partir o que estava dentro dessa, estava circunscrito ao que os olhos podiam atingir, mas eu faço um furo, eu olho adiante e aparecem outros mundos. Então a consciência, ela não, como ele já tinha examinado, ela não atravessa o furo e vai. A consciência, ela é ampla, ela não tem uma limitação. Então nós estamos nesse ponto, assim. Aí o Buda vai terminar descrevendo esses mundos todos os mundos, os 31 mundos, 31 reinos, ele vai descrever isso como manifestações luminosas. Então ele vai tirar também o sentido denso da existência desses mundos todos. O curioso é que ele não vai olhar isso falando sobre a vacuidade desses mundos. Ele vai olhar isso a partir da luminosidade que constrói esses mundos e mostra como que a mente vai produzindo essas múltiplas experiências, né? Então ele vai iluminando a consciência e vai iluminando o mundo. Ele vai expandindo a nossa capacidade de ver, sem retirar a nossa existência dentro da capacidade atual de olhar, que vem a partir dos sentidos físicos. Mas a gente progressivamente vai acessando o reconhecimento dessa capacidade de ação que está além do tempo. Em primeiro lugar, está além do tempo. Em segundo lugar, é constante, que é o aspecto Lungrup, né? Ela não surge num evento e desaparece para surgir em outro evento. Ela está incessantemente presente. Aí o Buda vai explicando, quando nós acessamos os objetos, a gente parece que a consciência surge, mas quando não há objetos, a gente tem a consciência do espaço, né? Aí surge essa noção que eu acho muito interessante dele descrever o espaço como a sensação de ausência de objetos, né? O espaço está ligado à ausência de objetos de discriminação. Como a gente não tem nenhum objeto para discriminar, a gente termina discriminando a experiência de não discriminação, que a gente chama de espaço. Isso não quer dizer que não tenha nada, né?
Por exemplo, daqui até a parede tem ar, mas como eu não estou vendo o ar, eu chamo isso de espaço. Eu não descrevo nada, né? Então, espaço, aí nós vamos olhando, é uma experiência muito particular da mente. É a mente viva, porém sem um conteúdo para discriminar. Aí ela chama isso de espaço. Então, essa mente viva que não discrimina é a própria mente primordial. Então, o espaço é muito utilizado nos ensinamentos de Dzogchen, né? Essa contemplação sobre o espaço, porque o espaço nos apresenta diretamente em nós, a experiência de espaço em si mesmo já é a experiência de permanência sem conteúdo. Então, do mesmo modo, o tempo, né? Então, quando não há nenhum conteúdo, não há passagem de coisa alguma. Então, ali o tempo também é como se não passasse. Então, a natureza da mente incessantemente presente, ela se funde com o espaço e com o tempo que não decorre. O espaço enquanto falta de conteúdo e o tempo enquanto nada que passa. Mas aí há algo que está vivo ali. Então, quando a gente olha esses exemplos, é mais fácil entender o que significa o Lundrup, né? A natureza incessantemente presente, que, portanto, não é originada e não cessa. Ela está incessantemente presente. Então, aos poucos, nós vamos migrando a nossa experiência nossa identificação, ela migra da identificação daquilo que a gente vê ou toca e etc., para essa natureza incessantemente presente, que não se move, é luminosa. Nós vamos migrando para isso. Eu não quero pressionar, né? Com o tempo, justamente estou falando a coisa além do tempo, né? Mas vocês vejam como a nossa consciência temporal é a consciência atual, então nós passamos por todas as aflições ligadas ao tempo. Então nós temos um tempo de vida, por exemplo. Porque uma vez que a gente sente que vive a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, os olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, não quero preocupar ninguém, mas vão ter problemas. Já estou vendo várias pessoas aí de óculos, né? Então, o que é isso? Isso é a própria... É o fim se anunciando, né? Então, aí vocês vejam que, ainda que não haja o tempo, num sentido condicionado, as coisas que são construídas, elas surgem, se manifestam e cessam. Ninguém nasceu de óculos, pessoal. Aí, quando vocês estão vendo óculos, estão vendo, tem algum problema, tem alguma coisa. Então, esses ensinamentos, eles nos revelam que está além da mudança, além da transição, além do envelhecimento, né? Eu acho vocês tudo com caras ótimos aí, né? Eu até queria lembrar que o velho é aquele que tem 20 anos mais do que nós, né? Então, vocês se despreocupem, assim, né? Mas, essencialmente, o que vai ocorrer? Agora é a hora da gente ver o que não morre, entende? Eu não quero ser agorento aqui, né? Mas, essencialmente, essa é a nossa hora. Assim, nós temos que olhar. Eu estou com pressa de entender logo isso. Então, o melhor ensinamento para a hora da morte não é o POA. O melhor ensinamento é, antes do POA, a gente localizar aquilo que não passa pelas próprias experiências ligadas à vida e morte. Então, tá aqui, ó, Surangama, pessoal. E agora? Tem que chamar os amigos e dizer, é agora. A gente ainda tem, assim, 2 neurônios funcionando, e isso é o que basta. Felizmente, o Ananda incomodou bastante o Buda, de tal maneira que está tudo detalhado aqui. Então, vocês olhem o que o Ananda está trazendo, né? O Ananda diz, agora ele viu essa mente maravilhosa que anda para todos os lugares, etc., né? Aí ele se preocupa, mas para aí, e essa mente que atua nos olhos aí, não sou mais eu, então, como é que é? O que eu faço com isso? Então, Ananda já passou para o outro lado. Então, respeitosamente, Ananda disse ao Buda, honrado dos mundos, dado que a minha consciência visual é de fato
minha maravilhosa natureza verdadeira, essa natureza maravilhosa deve ser o que aparece diante de mim, o que eu vejo. Mas se a minha consciência visual é realmente a minha natureza verdadeira, o que é a mente que eu experiencio no meu corpo? A mente que eu experiencio no meu corpo é capaz de fazer as distinções, enquanto minha consciência visual não faz distinções, nem mesmo sobre o meu próprio corpo. Então, a consciência visual é esse aspecto profundo que está por trás da consciência que vê mesmo, né? Então, ela é ampla, incessantemente presente, ela potencializa a visão, mas ela não se limita à visão. Mas se a minha consciência visual realmente é a minha mente, e é aquilo que me faz ver, então, a natureza essencial dessa consciência visual é o que eu verdadeiramente sou. O Ananda já está assim, já quase atingindo a iluminação. Sendo assim, o meu corpo não sou eu. Essa minha objeção, contudo, não é igual ao que o Tathagata levantou anteriormente, ou seja, de que os objetos percebidos não podem me ver. Então teve essa discussão anterior, né? Confira-nos sua grande bondade e explique isso a nós, que ainda não despertamos. Então o mestre Shonrua diz, pode-se dizer que Ananda está confuso, mas também é possível dizer que ele não está confuso. Ele manifesta a aparência da confusão a fim de ajudar os outros. Ele está agindo como um modelo, mostrando aos outros que mesmo alguém tão confuso quanto Ananda finge estar, pode se iluminar. Assim, enquanto ele e o Buda Sakyamuni investigam a natureza da consciência visual, é como se eles estivessem encenando uma peça, linha a linha, em harmonia um com o outro. Eu acho que é isso mesmo. Assim. Eu acho que é isso mesmo. Também não tem nenhum intervalo que diz agora o Ananda foi no banheiro, quer dizer, nem tinha banheiro lá, né? Mas aquilo está assim, num fôlego só, né? Ninguém dorme, ninguém descansa, é assim, uma coisa super longa que não tem fim. Então Buda falou a Ananda, o que você acabou de dizer, que sua consciência visual está diante de você, não está correto. Se ela realmente estivesse à sua frente, você a veria. Nesse caso, sua consciência visual teria uma localização que você poderia facilmente apontar. Sentados no bosque do príncipe Jetri, você e eu podemos ver o salão do Dharma com árvores e riachos ao seu redor. O rio Ganges mais adiante, o sol e a lua sobre nós. Agora, desde o assento do leão, você e eu podemos apontar essas coisas. A sombra das árvores, o sol radiante, as paredes que bloqueiam nossa visão, as próprias árvores, as outras plantas, o espaço pelo qual nós vemos tais coisas. Algumas delas grandes, outras tão pequenas quanto fios de cabelo. Todas elas são distintas umas das outras, mas porque são visíveis, você pode apontá-las. Se sua consciência visual estivesse na sua frente, ao apontar essas coisas, você seria capaz de indicar qual delas é a sua consciência. Ou seja, uma vez que ele está apontando, está vendo tudo ao redor e aponta e vê, se a consciência estivesse na frente, se fosse um objeto, ele também, ali está a minha consciência. Eles estão numa conversa mais ou menos assim, né? Esse é o Ananda. Portanto, entenda isso. Se sua consciência fosse idêntica ao espaço, como poderia o espaço ainda ser espaço? Se a sua consciência fosse todos esses objetos, como eles poderiam seguir sendo objetos? Você consegue revelar, por meio de uma análise minuciosa desses muitos objetos, a fonte que é a consciência, prodigiosamente entendedora, essencial e pura? Você é capaz de apontá-la para mim do mesmo modo que, com clareza, pode apontar esses objetos?
É isso. Então, se ele está dizendo que ela está na frente, ela é um objeto, então ele tem que ser capaz de ver. Aí o Buda pergunta, e aí, Ananda? De novo, com essas perguntas? Então, dá para ver ou não dá para ver isso que você está dizendo? Ananda falou, olhando a partir desse salão do Dharma de muitos andares, até o distante Ganges, até o Sol e a Lua, posso apontar todas as coisas que meus olhos observam, e todas elas são objetos percebidos. Nenhuma é o objeto chamado consciência virtual. Honrado dos mundos. É como o Buda disse, nem eu, nem qualquer outro arhat que esteja no primeiro nível e ainda tenha flutuações de energia, eu acho isso super bonito, essa linguagem que eles estão usando, né? Porque ela é muito precisa, né? Nem eu, nem qualquer outro arhat que esteja no primeiro nível e ainda tenha flutuações de energia, ou seja, aparece um objeto, ele entra, ele faz uma viagem, né? Ele olha para aquilo e começa a pensar sobre aquilo e vai indo, vai indo, vai indo. Não sei se vocês já notaram que eventualmente acontece isso conosco aqui ou ali, assim, né? Ou seja, a gente está fazendo uma coisa, a gente pega uma panela na cozinha para botar em cima do balcão, e aí vê que a vassoura caiu, a gente larga a panela, pega a vassoura, aí quando vê a vassoura, vê que tem não sei o que por baixo do armário, aí tu vai lá para baixo do armário, aí aquilo não tem fim, assim, né? É assim, né? Então, e aí a gente esqueceu já a panela em cima do fogão, queimando ali, e assim segue. Isso é o que eles chamam de flutuações de energia. É um nome bonito, né, para loucura usual, assim. Mas assim funcionam os seres, né? Eles vão caminhando e vem uma coisa e engatam assim naquela direção. Eles, no fim, nunca sabem muito bem por que eles estão naquele lugar. Como é que eu cheguei aqui? Mas eles vão indo assim, né? Maravilhoso isso. Então, você já sabe, nós estamos nessa categoria, como o Buda diz, junto dos arhats, né? Claro, né? Com flutuações de energia, uma que outra. Ele diz, e nem mesmo um bodhisattva poderia analisar miríades de objetos e nos mostrar uma consciência visual, assim, um objeto na frente que chamasse consciência visual, com uma natureza própria e distinta de todos os objetos. Isso foi o que a Ananda falou. Então, a Ananda já está assim, mais se orientando, né? E o Buda falou, assim é, assim é. O Buda continuou dizendo a Ananda, é como você diz, nossa consciência visual é desprovida de uma natureza própria que seja distinta das miríades de coisas. Assim, a sua consciência não é algo que você possa apontar. Explicarei a você novamente. Sentados aqui e observando o bosque do príncipe Jetri, vamos olhar mais uma vez as árvores e o jardim, e toda a extensão até o sol e a lua no céu. É evidente que nenhuma das muitas visões que você pode apontar é a sua consciência visual. Mas sigamos explorando esse ponto. Alguma dessas coisas, por sua vez, mesmo que não seja o objeto consciência visual, ela está separada da sua consciência visual? Que, enfim, é o aspecto da não-dualidade, né? Então, vamos indo aqui. A Ananda respondeu, realmente, não acho que nada do que eu vejo ao olhar o bosque do príncipe Jetri esteja separado da minha consciência. Por quê? Se as árvores estivessem separadas da minha consciência, como seria possível que eu as visse? Mas se elas fossem idênticas à minha consciência, como poderiam ainda ser árvores? Então, se elas fossem idênticas à minha consciência, no sentido de que elas fossem a própria consciência enquanto um objeto. O mesmo se aplica a todos os outros objetos percebidos e também ao espaço. Se o espaço estivesse separado da minha consciência, como eu poderia vê-lo? Mas se ele fosse a própria consciência, não fosse idêntico à minha consciência, fosse a própria consciência, como poderia ainda ser o espaço? Então, ela
A consciência não é um espaço nem na forma, aliás, a consciência não é um objeto nem na forma do espaço. Tendo examinado isso novamente, tendo considerado em detalhes as miríades de visões à nossa volta, percebo que nem a menor delas está separada da minha consciência. Aí o Buda de novo falou, assim é, assim é. O Buda estava super bem aquele dia. As palavras do Buda chocaram todos na assembleia, que ainda precisavam de instruções. Então, Ananda entendeu, mas o resto do pessoal estava atrapalhado. Nenhum deles havia entendido seu significado. Tendo perdido aquilo no qual se apoiavam, estavam aflitos e assustados. O Tathagata apiedou-se deles, ciente de que seus espíritos estavam ansiosos e preocupados. E a fim de consolar Ananda e os outros na grande assembleia, ele disse: caras pessoas, o rei do mais elevado Dharma, no caso ele, né, está lhes falando a verdade. Ele explica a realidade tal como é. Ele não engana ou mente. O que ele lhes apresentou é diferente das 4 teorias acerca do que é incessante, propostas por Maskari Gosaliputra e outros. Reflitam sobre isso com cuidado. Ao buscarem ardentemente por instrução, sejam dignos da minha simpatia. Então, o Maskari Gosaliputra é um dos mestres daquele tempo, né? Que não é um mestre budista, mas é um dos mestres contemporâneos ao Buda. A seguir, Manjushri, o príncipe do Dharma, apiedando-se das 4 assembleias, das assembleias dos vários praticantes, né, que são 4 tipos de praticantes, levantou-se em meio às pessoas reunidas. Curvando-se aos pés do Buda, ele juntou suas mãos respeitosamente e disse ao Buda: honrado dos mundos, a grande assembleia não entendeu as 2 revelações feitas pelo Tathagata. Primeiro, que as essências da nossa consciência visual e dos objetos visíveis, bem como do espaço, são idênticas. Olha o que o Manjushri está falando. A essência da consciência visual e dos objetos visíveis. Então, os objetos visíveis, eles são inseparáveis da consciência. Então, a essência da nossa consciência visual dos objetos visíveis, bem como do espaço, são idênticas. E segundo, elas não são idênticas. Para facilitar, ele diz que elas são idênticas, e então, entendendo isso, elas não são idênticas também. Pensem. Eu acho que ele não passa no exame do psiquiatra. O Bodhisattva Manjushri levantou-se, curvou-se diante do Buda, segurou seus pés com as 2 mãos. Isso é o mestre Xuanhua comentando. Na Índia, esse era um gesto de máximo respeito. Os pés das pessoas são a parte mais suja, de modo que usar as mãos para segurar os pés do Buda sugere: eu estou abaixo de seus pés. Aí depois ele vai lá, lava as mãos de novo e volta. Né? Assim, quando nos curvamos ao Buda, virando nossas palmas para cima, em tal posição deveríamos contemplar que ambas as nossas mãos estão abaixo dos pés do Buda. Isso representa a pureza do karma do corpo, porque ao demonstrar respeito dessa maneira, não estamos cometendo nenhuma ofensa com o corpo. Juntar nossas palmas respeitosamente representa a pureza do karma da mente. E unir os dedos cuidadosamente lado a lado e juntar as palmas representa o respeito unifocado. Significa que sua mente retornou à unicidade e agora direciona uma atenção indivisível à reverência ao Buda. Por fim, Manjushri, falar ao Buda representa a pureza do karma da fala. Ele diz que a grande assembleia não entendeu. Será que foi ele que não entendeu? E ele entendeu. E ele perguntou porque ninguém mais sabia como formular a questão. Nós sabemos que Manjushri entendeu porque o texto diz que ele se apiedou das 4 assembleias. Mas mesmo sem esse trecho, saberíamos que ele tinha entendido, pois afinal ele é o Bodhisattva da grande sabedoria.
Ele é a própria emanação do Buda. É. Honrado dos mundos. Se a nossa consciência visual fosse idêntica às condições diante de nós, o espaço e os objetos visíveis, então deveríamos ser capazes de apontar nossa consciência do mesmo modo como podemos apontar os objetos visíveis e o espaço. Mas se nossa consciência estivesse separada dos objetos visíveis e do espaço, não conseguiríamos observá-los. Então, esse é um ponto interessante. Assim. Isso a gente teria que olhar assim, com cuidado. Né? As pessoas na Assembleia estão alarmadas, porque não compreendem a base desse argumento. Não é que suas raízes de Dharma de suas vidas passadas sejam superficiais. Portanto, espero que o Tathagata compassivamente revele o que exatamente é a essência da nossa consciência visual, a essência dos objetos observados. E o que significa dizer que a essência da consciência visual não é idêntica e nem não idêntica aos objetos que observamos. Isso eu tenho a impressão que é como se a gente tivesse perdido a aula e agora eles mandaram a aula para nós, nós estamos lendo o que era a aula, que a gente perdeu lá na época. Ananda não compreende, mas quando o Bodhisattva Manjusri fala, seu raciocínio é perfeito. Ele comenta que algumas pessoas na Assembleia estão alarmadas, embora suas fundações no Dharma não sejam fracas, mas elas absolutamente não entenderam o princípio. Às vezes, as pessoas cujas fundações no Dharma são frágeis se assustam quando levam a cabo uma prática espiritual. Nesse caso, elas devem praticar mais o que corresponde a boas ações. Isso intensificará sua fundação e seu samadhi ficará mais forte. O Buda disse a Manjusri e aos outros na grande assembleia: para os Tathagatas das 10 direções e para os grandes bodhisattvas que residem no samadhi, a consciência visual e os objetos visíveis. Aqui, quando vocês vejam assim, residem no samadhi, eles estão na mandala, eles têm a visão incessante, não é um estado particular de mente, eles têm a visão. A consciência visual, nesse caso, a consciência visual e os objetos visíveis, e também os objetos da mente, são como elaboradas miragens que aparecem no espaço. Eles não possuem uma existência real em si mesmos. Fundamentalmente, a consciência visual e todos seus objetos condicionados são a própria iluminação prodigiosamente entendedora e pura. Na iluminação, como poderia haver identidade ou ausência de identidade? Manjusri, pergunto-lhe agora, você é Manjusri? Existe algum Manjusri sobre o qual possa se dizer, esse é o Manjusri? Ou tal Manjusri? Não existe. Então, aqui tem vários conceitos assim, super importantes que estão sendo trazidos. Né? Então, quando nós estamos trabalhando com a noção de objetos externos, é porque nós não estamos entendendo que o que a mente está vendo é a própria criação da mente. Então, a gente precisa, são coisas criadas pela própria mente. Então, a gente precisaria retornar a alguns exemplos. Né? Então, a gente volta a, vamos dizer, um jogo, né? Com um jogo de tabuleiro. Então, ali nós estamos vendo rei, rainha, bispo, etc. Então, se a gente está olhando isso, a gente não está vendo a madeira que constitui nem o tabuleiro, nem as peças. Nós não estamos vendo a tinta. Não estamos vendo mais nada. Nós estamos vendo rei, rainha, peão, torre, cavalo, e cada um tem a sua função. Então, o que diferencia aquele pedaço de madeira do cavalo?
Pedaço de madeira, eu pensando em pedaço de madeira, daqui a pouco eu jogo dentro do fogão lá para aquecer, né? Mas aquilo não é um pedaço de madeira. Aquilo é um peão, um rei. Mas como que a gente vê o peão, o rei, o cavalo no pedaço de madeira? A gente se relaciona com o pedaço de madeira ou com a peça? Então, eu posso, quando eu vejo a peça, eu não posso dizer que a peça é aquele pedaço de madeira. Não fica correto. Mas se eu disser que não é o pedaço de madeira, também não fica correto. O pedaço de madeira, ele me faz acessar algo que é o aspecto luminoso daquela peça. Mas eu me relaciono com o aspecto luminoso. Esse aspecto luminoso é inseparável da própria consciência. Esse é o ponto. Então, a consciência visual, ou seja, a mente e o objeto que eu estou vendo, eles não se separam, eles são não duais. Porque a própria mente constrói a imagem daquele objeto. Ela constrói a identidade, a existência daquele objeto, que não é a madeira. E eu não estou me relacionando com a madeira, eu estou me relacionando com aquele objeto, assim se dá o jogo. Agora, quando nós olhamos em volta, em qualquer um dos 31 mundos, todos, todo o reino dos deuses, tudo, eles estão vendo só objetos luminosos. É só isso. Então, esses objetos, eles são inseparáveis da consciência. Mas se eu disser que a consciência visual ela está operando sem nenhuma base dos órgãos físicos, também não é verdade. Então, ela tem esse... A gente olha aqui as paredes, mas a gente não está relacionando com as paredes, a gente está vendo o tempo. Eu olho a madeira, mas não estou vendo a madeira, estou vendo o rei, rainha, etc. Então, isso depende do lugar aonde nós estamos quando a gente olha. Então, a consciência, ela pode estar em diferentes lugares, ela vai olhar de diferentes modos. Eu posso, por exemplo, de novo olhar a própria peça, ver a rainha, o rei, o cavalo, o bispo, a torre, e aí eu digo, não, deixa eu dar uma olhada e ver se está bem esculpido, se tá bom. Digo, aqui tem umas felpas, aqui tem umas coisas que eu tinha que dar uma lixadinha. A Mickey nunca ia deixar uma coisa assim. Ela ia lixar que não sobrar nada, ia ficar tudo perfeito, completamente perfeito. Porque a Mickey veio do reino dos deuses da forma e da beleza, e ela tem essa mente, ela não está vendo com o olho comum, entende? Qualquer pessoa olha aquilo, parece que está bom, mas a Mickey não, a Mickey olha aquilo. Então, esse é o processo. Mas aí a gente pode trocar a nossa visão. Nós não estamos jogando, não me importa o jogo de xadrez, eu sou um escultor, eu estou arrumando a perfeição de cada peça. É uma outra coisa. Aí eu estou olhando se todas elas têm o mesmo tamanho, mas eu posso deslocar a consciência para isso. Mas isso também é construído. E assim eu vou indo, né? Por exemplo, os cupins não vão ficar olhando se a madeira do rei ou a madeira da rainha tem alguma diferença, se a madeira da torre. É uma outra mente ainda. Então, as mentes, elas operam sempre de um modo condicionado. A própria noção de madeira, ou noção de pedra, ou marfim, seja o que for que a pessoa use, né? Marfim é mais estranho, né? Porque aquilo é o dente de um bicho, né? Eu chamo de marfim. O que é isso? Então, a gente vê esse aspecto extraordinário. Então, a gente não consegue dizer aquilo é separado da mente ou não, né? Mas aquilo é não dual com a mente. Esse é o fato. Né? Mas aí, esses objetos todos, eles são como elaboradas miragens. Isso, ele vai chamar de miragem, porque aquilo aparece. Apareceu, eu olho e aquilo surge daquele modo. Não possuem uma existência real em si mesmos. Isso. Fundamentalmente, a consciência visual e todos os seus objetos condicionados são a própria iluminação, prodigiosamente entendedora e pura. Ou seja, são essa própria mente luminosa, livre, que produz aquelas experiências. Então, vocês olhem, esse tipo de categoria de ensinamento desse sutra, né?
Não é o Prajnaparamita no sentido que nós não estamos falando que tudo é vazio. Não estamos mais olhando isso. Nós estamos olhando aquela outra parte. O vazio é tal coisa. Então, forma é vazio, o vazio é forma. Então, ele estava mostrando como esse vazio é luminoso e faz as formas aparecerem. Esse é o ponto. Mas ele junta isso com esse vazio lúcido. Ele vai dizer que a mente entendedora, lúcida, ou seja, o Rigpa, ela é inseparável do aspecto luminoso que faz as coisas aparecerem. E que não há aí, nessa mente, nenhuma identidade. Então, na iluminação, como poderia haver identidade ou ausência de identidade? Aí o Buda diz, Manjushri, pergunto-lhe agora, você é Manjushri. Existe algum Manjushri sobre o qual se possa dizer, esse é o Manjushri? Ou tal Manjushri não existe? Aí apareceu a mãe do Manjushri, disse, ele é o Manjushri, sim, eu vi ele nascer. O Buda agora está querendo complicar. Agora o mestre Shonhua dá um fôlego para a gente pensar. Aí ele diz, como poderiam a identidade ou a ausência de identidade serem encontradas na mente verdadeira que não admite dualidade? O mestre Shonhua já vai resolver. A mente verdadeira não se encontra no âmbito dos opostos. Aí como é que o Manjushri, né? Como é que o Manjushri responde? O Manjushri sabe tudo, né? Aí o Manjushri puxa o facão e diz, quer dizer, a espada, e diz, nenhum dos dois honrado dos mundos, sou simplesmente o Manjushri. Não há ninguém sobre o qual se possa dizer, esse é o Manjushri. E por quê? Se houvesse, existiriam dois Manjushri. Também não é verdade que não há tal Manjushri. De fato, nem a afirmação e nem a negação da declaração, esse é o Manjushri, são verdadeiras. O Buda falou, o mesmo se aplica à existência prodigiosamente entendedora da nossa consciência visual. Então agora ele já está assim, ó. O que é essa essência? É uma essência prodigiosamente entendedora. Rigpa, vamos simplificar, da nossa consciência visual. Então, a consciência visual tem junto dela uma consciência lúcida, que vê os enganos todos e vê como que as coisas surgem. Né? Que ele vai chamar isso de essência prodigiosamente entendedora. Quando a gente está lá no texto de Dudjom Rinpoche, iluminação da sabedoria primordial, ou seja, iluminação da essência prodigiosamente entendedora. É isso. Aí ele diz, todos são a iluminação suprema e prodigiosamente entendedora. Isso. Eu vou olhar a frase como um todo. O mesmo se aplica à essência prodigiosamente entendedora da nossa consciência visual, se aplica isso, também bem como aos objetos que observamos e ao espaço. Todas essas experiências são a iluminação suprema e prodigiosamente entendedora. A mente verdadeira, pura e perfeita. Então, quando os objetos aparecem, eles são manifestação da luminosidade da mente. Que a mente, olhando, vê isso. Né? Como, por exemplo, a peça do jogo. Né? A gente não se relaciona com a madeira, mas se relaciona com rei, rainha, torre, etc. Mas rei, rainha, torre são manifestações luminosas da mente. Então, ele está dizendo, aquilo que produz essa manifestação luminosa e surge como os objetos é a mente entendedora, ela é inseparável da própria mente entendedora que está reconhecendo aquilo, daquele jeito. Então, ele vai dizer, todos são a iluminação suprema e prodigiosamente entendedora, a mente verdadeira, pura e perfeita. Aqui seria assim, vocês podiam botar entre parênteses, uau! O Buda revelou que todas as aparências são Dharmakaya.
Aí sublinha aquilo e guarda. Porque de vez em quando vai vir essa afirmação em algum lugar, todas as aparências são Dharmakaya. Eu rezo para que eu nunca me afaste da compreensão de que todas as aparências são Dharmakaya. Quando vocês estiverem morrendo, pessoal, vocês, em vez de chamarem Buda, 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 vocês dizem todas as aparências são Dharmakaya. Aí morram. Não é assim. Porque as aparências sempre aparecem. Elas são Dharmakaya. E onde vocês estiverem, vocês estão vendo o Buda, na forma entendedora e luminosa. Esse é o Buda. Você não vai encontrar um Buda em corpo físico, pessoal. Encontrou, aquilo é fake. O próprio Buda diz no Sutra do Diamante, se alguém olhar para mim e disser, esse é o Buda, e fizer prostrações, esse é um herege. Porque o Buda não pode ser reconhecido no fenômeno da sua aparência física. O Buda está aqui, está revelado. O Buda é isso. Todos são a iluminação suprema e prodigiosamente entendedora. Esse aspecto luminoso e prodigiosamente entendedor, esse é o Buda. A mente verdadeira, pura e perfeita. É um erro considerá-los como sendo separados, como objetos observados, espaço e consciência. Eles são todos a mesma manifestação. Ou como a consciência dos sons e os outros tipos de consciência. Aí, mestre Xuan Hua diz, me iluminei. Não. Ele diz, não é e nem não é. Espaço e objetos, como a nossa consciência, são a mente verdadeira, que é Dharmakaya. Posteriormente, é explicado que os 4 elementos primários, terra, água, fogo e ar, são também Tathagata Garbha, ou seja, Dharmakaya. Identidade e separação são conceitos relativos, mas o que está sendo tratado aqui é absoluto. Esse comentário do Buda com respeito a Tathagata Garbha, eu acho isso muito interessante. Assim. Então, o Buda usa a expressão Tathagata Garbha para os seres que não têm visão. Para os seres que têm visão, ele chama Dharmata. Então, por exemplo, nós estamos dentro da bolha, ele vai chamar a natureza última de Tathagata Garbha. Porque a gente não tem a capacidade ainda de entender, a gente entende o que é o seio do Tathagata. Então, o Tathagata está lá, e esse é o mundo do Tathagata. Então, Tathagata Garbha é isso. Mas quando a pessoa está dentro da mandala, o que ela vê é Dharmata. Porque Dharmata corresponde à ausência de conteúdo e de condicionante na mente. Quando a mente está nesse ponto, isso ela vê, ela vai descrever Tathata. Dharmata mesmo. Do mesmo modo, na analogia da segunda lua, sobre qual das luas se pode dizer essa é a lua e qual delas não é de fato a lua? Na verdade, Mandus, só há realmente uma lua. Não podemos nem afirmar, nem negar a declaração. Essa é a lua. Portanto, todas as suas diversas interpretações sobre a consciência visual e os objetos visíveis não passam de delusão. E em meio à delusão, não se consegue evitar pensar este é e este não é. Somente a partir da mente desperta, que é prodigiosamente entendedora, verdadeira e essencial, pode-se escapar do erro de tentar apontar o que é e o que não é. Então, é só dentro dessa mente ampla. Quando nós estamos tentando definir, a gente está dentro da mente dual. Aí vem a secção 9. Honrado dos mundos, disse respeitosamente ao Buda. Ananda disse respeitosamente ao Buda. Então, essa seção 9, o título é A consciência visual não surge por si só e nem de causas. Então, ele diz,
Nossa natureza iluminada pode estar envolvida com coisas em todas as 10 direções, e ainda assim permanece clara e parada. Ela é eternamente presente. Ela não surge e não cessa. Vocês olhem o avanço que o Ananda fez, né? Olhem isso. No início ele estava dizendo que os olhos é que viam, né? Como se tivesse uma confusão com os olhos. Né? Agora ele vai dizer: a nossa natureza iluminada pode estar envolvida com coisas em todas as 10 direções, e ainda assim permanece clara e parada. Ela é eternamente presente, ela não surge e não cessa. Isso é Lundrup, né? Lundrup e Tsal, esse aspecto luminoso, né? Tsal. Mas de que forma o que o Buda falou sobre esse ponto é diferente da verdade da natureza não manifesta, tal qual ensinada pelo Brahmin Kapila, ou do verdadeiro eu, tal como ensinado pelos ascetas que esfregam cinzas sobre si mesmos, ou por outros que não estão no caminho correto. Igualmente, no Monte Lanka, isso ele está se referindo ao Lankavatara Sutra, que ele responde perguntas ao Mahamati. Igualmente, no Monte Lanka, o honrado dos mundos explicou esse princípio ao Bodhisattva Mahamati, que então se refere ao Lankavatara Sutra. E outros. E naquela ocasião, ele falou que aqueles que não estão no caminho correto estão sempre falando sobre as coisas, sobre que as coisas existem em si e por si mesmas, enquanto o Buda fala de outra coisa. Ele fala de causas e condições. Mas do modo como eu vejo agora, a natureza iluminada existe por si mesma, existe em si por si mesma. Ela não surge e não cessa. Ela transcende de longe tudo que é distorcido e irreal. Então, o Ananda está reconhecendo isso, que é o mundo onde as coisas vêm e vão, e a natureza da consciência, que está sempre presente, e o princípio luminoso que produz aparências, mesmo que essas aparências sejam flutuantes. Essa consciência ela não flutua. Então ele diz, parece que ela, no caso a consciência, não surge de causas e condições. Parece, por outro lado, que ela existe em si mesma e por si mesma. Apenas espero que o Buda nos explique isso, para que possamos realizar nossa mente verdadeira e genuína, e que a nossa natureza iluminada e prodigiosamente entendedora, e para que possamos evitar todos os caminhos errôneos. O mestre John Roar comenta, a causa primária é como uma semente. As condições são o que auxilia o desenvolvimento da semente, como o solo, a água, o adubo, a luz solar, etc. O Buda disse a Ananda, recém expliquei isso a você por diversos meios, com o propósito de lhe esclarecer a verdade, mas você não entendeu, e equivocadamente supõe que a natureza iluminada existe em si e por si mesma. E para nós isso é um pouco perturbador, porque a gente estando no samsara, a gente, quando ouve isso, a gente faz como Ananda, né? A gente vai falar sobre a natureza iluminada, ela parece como se fosse um objeto intelectual, né? Mesmo que a gente não ponha ela em lugar nenhum, a gente diz ela existe. Então, para nós é evidente que a natureza iluminada existe em si por si mesma. Mas o Buda agora está criticando, né? O Buda disse a Ananda, recém expliquei isso a você por diversos meios, com o propósito de lhe esclarecer a verdade, mas você não entendeu. E equivocadamente supõe que a natureza iluminada existe em si e por si mesma. Então, se a gente está dentro do universo dos objetos,
Então a gente vai ter essa noção, né? Se a gente está na mandala, não. Ananda, se a natureza iluminada de fato existisse em si por si mesma, como você diz, você deveria ser capaz de discernir em que ela consiste essencialmente. Considere sua consciência visual prodigiosamente entendedora. O que nela existe em si e por si só. Ela consiste em luz que existe em si por si mesma? Ela consiste em espaço que existe em si e por si mesmo? Ela consiste em objetos sólidos que existem em si por si mesmo? Se ela existisse em luz existente em si e por si mesma, Ananda, você não seria capaz de enxergar o escuro. Se ela consistisse em espaço existente em si e por si mesmo, você não seria capaz de ver objetos sólidos. Do mesmo modo, se ela consistisse em escuridão existente em si e por si mesma, a natureza essencial da sua consciência visual deixaria de existir e assim você não seria capaz de enxergar a claridade. Ananda disse, no fim das contas, a natureza prodigiosamente entendedora dessa consciência visual não deve existir em si por si mesma. Agora me parece que ela surge devido a causas e condições. Mas ainda não entendo isso claramente. Tathagata me permitiria inquirir como essa ideia se encaixa nos ensinamentos do Buda sobre causas e condições? O Buda falou, você está dizendo que a natureza luminosa da consciência visual surge de causas e condições. Peço-lhe que considere, então, o que seria isso? Então, de acordo com o que acontece aqui, o ali é a consciência visual. Tá? Peço-lhe que considere, então, qual é a causa primária de você estar consciente daquilo que vê à sua frente? Será que a luz física, né, é a causa primária de você estar consciente daquilo que vê à sua frente? Ou a escuridão é a causa primária? O espaço é a causa primária? Os objetos sólidos são a causa primária? Ananda, se a luz fosse a causa de você estar consciente do que vê à sua frente, você não seria capaz de enxergar quando estivesse escuro. Se a escuridão fosse a causa, você não seria capaz de ver quando estivesse claro. No que se aplica à luz e à escuridão, enquanto causa, também se aplica ao espaço e aos objetos enquanto causas. Ademais, Ananda, a luz ou a escuridão são uma condição para você estar consciente daquilo que vê à sua frente? Os objetos são condições? O espaço é uma condição? Se o espaço fosse uma condição para você estar consciente daquilo que vê à sua frente, você não seria capaz de ver objetos sólidos. Se os objetos sólidos fossem uma condição para você estar consciente daquilo que vê à sua frente, Ananda, você seria incapaz de perceber o espaço. No que se aplica ao espaço e aos objetos sólidos enquanto condições, também se aplica à luz e à escuridão enquanto condições. Portanto, você deveria entender que a existência da consciência visual iluminada, essencial e prodigiosamente entendedora, não depende para a sua existência de causas ou condições, e também não existe em si e por si mesma. Contudo, não se pode dizer que ela não existe em si por si mesma, nem se pode dizer que ela é independente de causas e condições. Declarações que explicam sua existência não podem ser negadas, porém não se pode dizer que elas não possam ser negadas. Tais declarações não podem ser afirmadas, porém não pode-se dizer que elas não podem ser afirmadas. Está totalmente além de todos os atributos definidores, isso é a totalidade do Dharma. Ao fazer todas essas distinções, por que recorreu a termos utilizados nas fabricações imprudentes do discurso mundano? Você poderia igualmente tentar agarrar um punhado de espaço. Não importa o quanto você se exaurir nessa tentativa, o espaço está sempre além do seu alcance. E aí vem o capítulo 10, na parte 10.
que trata da verdadeira consciência visual. Ananda falou ao Buda: honrado dos mundos, se a natureza iluminada prodigiosamente, se a natureza iluminada prodigiosa realmente não depende de causas e condições, por que então o Buda frequentemente ensinou aos monges que a nossa consciência visual requer 4 condições para estar presente: espaço, luz, mente e a faculdade visual? O que você quis dizer com isso? O Buda disse: Ananda, o que eu falei sobre o modo como as causas e condições operam no mundo não é uma verdade útil. Tenho uma outra pergunta para você, Ananda. Quando pessoas comuns dizem eu vejo, eu não vejo, o que querem dizer com ver e não ver? Ananda respondeu: apoiadas pela luz do sol, da lua e das lamparinas, pessoas comuns podem ver diversos objetos. É isso que querem dizer com ver. Sem pelo menos uma dessas 3 fontes de luz, não seriam capazes de ver. Isso aqui é o palácio da luz do sol e da lua. Então, é um mundo sarro. É muito interessante isso. Eu acho interessante a gente observar os vários mundos justo por isso, né? Porque nós vamos entender o que significa a nossa mente estar presa nesse mundo, como ela é automaticamente muito mais ampla. Ananda, se as pessoas não pudessem enxergar na ausência de luz, elas não teriam consciência visual da escuridão total. Uma vez que elas são visualmente conscientes da escuridão total, você não pode dizer que elas não são capazes de ver na ausência de luz. Além disso, se sua incapacidade de ver a luz quando estão em total escuridão de fato significasse que elas não podem ver quando está escuro, então, em contrapartida, sua incapacidade de ver a escuridão quando está claro também deveria significar que elas não conseguem ver quando há luz, já que os 2 casos são paralelos e ambos envolvem circunstâncias de não ver. A luz e a escuridão são mutuamente excludentes. Ainda assim, independente de qual está presente, não importa. A sua consciência visual não desaparece nem por um instante. Portanto, você deveria entender que em ambos os casos há o ato de ver. Como você pode dizer que não? Então, o ver não é nem ver a luz, nem a escuridão. O ver é uma outra coisa. Você deveria entender que quando as pessoas veem a luz, sua consciência sobre ela não surge por causa da luz. Ela está ali. Ela já está ali. E quando vem a escuridão, sua consciência sobre ela não surge por causa da escuridão. Quando vem o espaço, sua consciência sobre ele quando vem o espaço, a sua consciência sobre ele não surge por causa do espaço. E quando vem objetos sólidos, a sua consciência sobre eles não surge por causa dos objetos sólidos. Então aqui, essas palavras, se a gente tomar isoladas, elas ficam confusas. Mas aqui, essencialmente, é assim. Ou seja, a consciência sobre o espaço, ela não surge por causa do espaço. Mas como? Eu estou vendo espaço, porque surge por causa do espaço. Como que não é? Mas é assim, essa consciência, ela mesma não aparece agora. A consciência está incessantemente presente. Quando aparece o espaço, aí essa consciência que está ali, ela não aparece, ela já está ali. Esse é o ponto.
E assim se dá com relação a qualquer coisa. Portanto, a consciência independe de luz, de escuridão, de espaço e de objetos de ausência espacial. Independe. Ela é como se fosse um vigia livre. Aí o que aparece ela fala, mas ela não surge porque apareceu aqui. Ela estava ali. Agora que nós enxergamos a conclusão de que a consciência visual não surge em decorrência de nenhum dos quatro supracitados, se deveria também entender que, quando for capaz de usar sua consciência verdadeira para estar consciente da essência da sua consciência visual, agora complicou. Você também deveria entender que, quando for capaz de usar sua consciência verdadeira, consciência lúcida atrás, e ver a sua consciência visual operando, que é o que nós estamos fazendo o tempo todo aqui, pessoal. Você deveria entender que, quando for capaz de usar sua consciência verdadeira para estar consciente da essência da consciência visual, saberá que sua verdadeira consciência e a essência de sua consciência não são a mesma coisa. Elas são totalmente separadas. A essência da consciência não equivale à consciência verdadeira. Como pode você ainda falar dos atributos de causas e condições e das coisas existindo em si por si mesmas, ou mesmo surgindo de modo inerente ou por combinação? Vocês, ouvintes do ensinamento, são deficientes em conhecimento. Suas visões são restritas e sua realização é limitada. Por ainda não terem sido capazes de atravessar para a realidade verdadeira em sua pureza, vou agora instruí-los mais profundamente. Considerem bem o que digo. Não se cansem nem desanimem na estrada em direção à maravilha do completo despertar. Bom, aí o mestre Xuanhua disse: calma, pessoal. Atravessar aqui significa entender. O Buda fala dos arhats, que presentemente suas mentes estão muito fortemente apegadas, e as distinções que eles fazem são por demais numerosas para que eles entendam os ensinamentos do Mahayana, o grande veículo, acerca da pureza da realidade verdadeira. A realidade verdadeira não possui atributos. Essa é a primeira explicação. Ainda assim, nada está separado da realidade verdadeira. Essa é a segunda explicação. Todos os atributos são produzidos a partir dela. É a terceira explicação. A terceira explicação é que a realidade verdadeira não possui nenhum atributo. No entanto, não há nada que não seja um atributo. Nada surgido. Todos os fenômenos nascem da realidade verdadeira. E assim, a realidade verdadeira é a natureza essencial de todos os fenômenos. E, em última instância, portanto, como é a realidade verdadeira? Não se pode vê-la. Meramente foi-lhe dado um nome, realidade verdadeira. Essa ideia é similar e expressada no provérbio de Lao Tse. O caminho no qual se pode falar não é o caminho até. Aí ele segue, o mestre Xuanhua. A realidade verdadeira é a vacuidade verdadeira. E também é a existência prodigiosa. Se diz que a vacuidade verdadeira é vazia, ela não é, porque dentro dela surge tudo que existe. É dito que a verdadeira vacuidade é verdadeira e não é de fato vazia. E tudo que existe é prodigioso. Prodigioso por quê? Porque não existe fato. O que existe dentro da vacuidade é a existência prodigiosa. A vacuidade, portanto, não é vazia. E essa ausência de vacuidade dentro da vacuidade é a verdadeira vacuidade. Óbvio. Uma vez que a verdadeira vacuidade não é vazia, ela é chamada de existência prodigiosa, que é a luminosidade. Né? Uma vez que a existência prodigiosa não existe, ela é chamada de vacuidade verdadeira. O Buda ele dizia, quando
Quando as pessoas se apegam à noção da existência, eu falo da vacuidade. Quando elas se apegam à noção da vacuidade, eu falo da existência. Esses dois nomes são um só. Se você investigar isso detalhadamente, descobrirá, contudo, que nem esse um só existe enquanto algo tangível. Fundamentalmente, não há absolutamente nada. Realmente, se separar de todos os atributos é ter o verdadeiro samadhi. Se você for capaz de se separar de todos os atributos, o monte Tai pode desabar na sua frente e você não vai se sobressaltar, que é essencialmente a morte, né? O 12º elo. O monte Tai pode desabar na sua frente e você não vai se sobressaltar. Obstruções demoníacas só são capazes de perturbar o seu samadhi porque sua mente se move. Assim que sua mente se move, os obstáculos se infiltram. Se você não se mover, nenhum demônio na existência terá qualquer modo de chegar até você. Nenhum feitiço que possa ser recitado pode o influenciar. Foi porque Ananda não tinha, viu, Ananda? Você não tinha um poder suficiente de concentração mental que a mulher do Matanga conseguiu confundir. Se ele tivesse o genuíno samadhi do Surangama, não haveria necessidade de o Buda apresentar o Sutra do Surangama e o Mantra do Surangama. E você e eu não teríamos a possibilidade de estudá-lo agora. Então, assim nós chegamos no final do 10º. Então, no 10º, o Buda, essencialmente, ele trouxe essa visão da consciência verdadeira, né? A essência da consciência, que está além de forma, além do espaço, além da escuridão, além da luz. Ele vai trazer esse ponto. Ele vai, no 11º, ele vai mostrar como é que o karma se introduz e produz as múltiplas visões. É como se, então, quando ele vai descrever os 31 mundos, ele vai fazer isso. Ele vai mostrar, baseados em tal marca kármica, surge um mundo desse tipo. Então, assim, por exemplo, o mundo Sara, ele surge inteiro, né? A partir do fato que a nossa mente, ela opera tomando por base experiência sensorial. Ela constrói as experiências sensoriais e fica limitada. E aí surge como se fosse um mundo externo. Mas quando a gente está descrevendo desse modo, automaticamente nós estamos considerando o fato, nós já estamos olhando de uma forma mais ampla, nós já estamos vendo além, a consciência que vê isso, ela já está além do mundo Sara. Então eu vou parar nesse ponto e talvez tenha alguma coisa que vocês queiram trazer, alguma pergunta, né? E a gente segue conversando. E depois a gente faz a dedicação. Então, bom dia, Marta. Bom dia, Marta. É o Ananda chegando. Eu não estou ouvindo, por alguma razão não estou ouvindo. Oi? O teu microfone está ok, estou vendo aqui que está aberto. Mas eles estão acertando aqui. Certo. Quando eu estou atrapalhado, não sei responder, eu digo para eles trancarem. Estou sabendo. Estou sabendo. Estão ouvindo? Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Lama. E aí, Carmetinha, tudo bem aí? Tu tá no Dharmata? Tá em Pernambuco? Em Recife?
Pode Já? falar? Agora deu. Agora deu? Vamos Deu. lá. Eu tenho duas perguntas, tá? Sim, Uma, por favor. eu sei que você já falou a respeito em alguns dos retiros passados, mas eu não me lembro a diferença entre ilusão e ilusão. Tá? Uhum. E a outra questão é sobre o ensinamento de Deixa eu hoje. responder essa primeiro, então. Quantas são que tu tem aí? Só mais uma sobre o ensinamento de São hoje. duas perguntas, tá? É. Eu vou começar com a ilusão e delusão. A ilusão é assim, é achar que um cavalo é a torre. E a delusão é achar que o cavalo é o cavalo e a torre é a torre. Quando tu encontra uma peça e tu diz, essa é a torre, isso é delusão. Quando tu pega a outra e diz, esse é o cavalo, isso é delusão. Mas se tu diz que o cavalo é a torre ou a torre é o cavalo, isso é ilusão. Entendi. A delusão é o aspecto luminoso associado àquele que constrói aquele objeto, né? Certo, lembrei. Uhum. Sobre o ensinamento de hoje, ali quando diz assim, a causa primária é como uma semente, né? E as condições o que auxilia no desenvolvimento da semente. Eu poderia dizer que a causa primária seria o Dharma e as condições seriam as condições da minha mente? Como eu recebo? As causas primárias seriam o karma, e as circunstâncias que acontecem são o que vão levar a esse desenvolvimento. Então, a gente tem estruturas kármicas, baseada nessas estruturas kármicas, o impulso da mente faz a semente crescer e, de acordo com a água, com os nutrientes, surge a planta. Mas muito tem obrigada. Um fluxo luminoso que impulsiona a semente. Certo. Muito obrigada. Tá bom, Marta? Agora é Edu. Pode falar, Edu. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Lama, gratidão. Prazer te rever. Poder estar nessa relação direta é maravilhoso, né? Podemos ir praticando e ouvindo os seus ensinamentos. Muito bom. Incrível. E eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, ao longo dos ensinamentos e ao longo das práticas, vão surgindo muitas questões. Na verdade, teria uma série de perguntas, de questões a fazer, mas vou escolher uma aqui que eu acho que ultimamente tem me conduzindo um pouco nas práticas. E que tem a ver com com o final hoje do ensinamento, eu achei, né? Que é assim. O senhor tem orientado a gente em alguns momentos e falado, olha, seria importante contemplar esse tema. Em determinados momentos o senhor nos chama para isso, né? Então, tentando seguir essas orientações, ao contemplar esse movimento interno e externo, né? De ir buscando localizar a consciência que não se move, ou aquilo que não se move diante de tudo que surge e cessa, surgiu vamos dizer assim, surgiu uma visão sobre isso, né? E é claro que pode ser simplesmente uma construção também. Então, a dúvida está um pouco relacionada a isso, né? De que essa consciência, a visão que surgiu para mim durante a prática dessa contemplação é de que a consciência ela não pode ser identitária, né? Ela não pode ser nem identitária, nem subjetiva, nem individual. É como se ela fosse algo comum a todas as formas de vida, a toda a biologia, eu diria, né? Ou até mesmo a todo o universo. Então, porque quando a gente se senta, por exemplo, e contempla o movimento, olhando para esses movimentos, e contempla movimentos muito amplos, como planetas, estrelas, galáxias, né? Essa consciência que não se move, ela não é minha, né? Ela não pode ser minha, ela não está localizada no meu corpo.
Até porque ela é capaz de ver coisas muito mais amplas do que aquilo que o nosso corpo alcança por meio dos sentidos, né? Então, é como se a gente pudesse entender que essa consciência é algo compartilhado, algo comum a toda a vida, né? Então, seria mais ou menos isso seria uma visão, vamos dizer assim, possível, e porque isso no meu entendimento explicaria essa não dualidade, né? E o que está além de morte e renascimento dentro dos ensinamentos. Seria mais ou menos essa uma visão possível? É isso, Edu. Ainda assim, ainda que seja a explicação última, ela é insuficiente, por incrível que pareça. Porque, por exemplo, se a gente acessar essa descrição desde as bolhas, ela é insuficiente. Sim. A gente precisa acessar isso desde a mandala. Como uma realização mesmo, né? Tá bom, então. Gratidão. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Já vai terminar. E aí, Ormando? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Mani Pemerrum. Então, hoje o Ananda teve a dúvida sobre o relativo e o absoluto, tentando trazer uma essência para isso que o Buda estava falando, né? Mas não tem essa essência, e isso também me traz uma confusão, assim, porque em relação ao Criador universal, ao que aqui nosso país a gente tem a tradição cristã, que tem Deus, e lá onde o Buda veio também eles acreditavam em teísmo. E esse Criador universal, Deus, parece uma super essência, né? Então, é uma confusão assim que eu tenho em relação a esse relativo absoluto e a esse ensinamento da ausência de essência em relação a Deus e também ao ego, né? Porque parecem dois lados da mesma essência. Obrigado. Melhor entender assim, irmão. Bom, em primeiro lugar, eu vou descrever através de uma analogia, e isso pertence ao âmbito das bolhas. Portanto, não é a descrição dentro da mandala. Mas isso é como o mar e as ondas. Então, o mar, ele é o criador. As ondas surgem e cessam. Todas as configurações que surgem são configurações do próprio mar. E às vezes tem muitas ondas, às vezes tem menos ondas, às vezes as ondas são de um tipo, às vezes são de outro tipo. Em diferentes lugares as ondas também são mais de um jeito ou de outras, né? Mas ainda que as ondas tentem se preservar e durem por um tempo, elas se dissolvem de volta no mar. Agora, o mar que eu estou descrevendo é um mar separado de mim, é como se fosse uma outra consciência. Então, quando eu falo do mar, ele não é o verdadeiro mar. Então, quando eu falar de tal, ou falar de Deus, ele não é o Deus. Então, eu estou falando na perspectiva dual, que é onde as palavras surgem, né? Agora, o esforço do Buda aqui no Sutra é nos levar a ir além das palavras, de tal modo que a gente perceba que tudo aquilo que está surgindo em nós são como ondas, mas há algo na base incessantemente disponível e se manifestando luminosamente, as múltiplas ondas, né? Mas isso que se manifesta não é um objeto. Se eu conseguir transformar isso num objeto, esse objeto ele surge e cessa. Ele já não é mais aquilo que não surge e não cessa. Se eu precisar estar consciente de uma base incessantemente presente para estar livre, isso
isso é uma falha, porque, na verdade, essa base incessantemente presente, ela está presente mesmo quando eu estou distraído. E quando eu estou confuso, mesmo quando morre, em qualquer um dos bardos. Então, faz parte do ensinamento a gente desenvolver esse abandono das múltiplas mentes nervosas que querem guardar alguma coisa e dissolvê-las na confiança da base incessantemente presente. Agora, essa base incessantemente presente que eu nomeio e que, portanto, aquilo que eu nomeio não é, essa base incessantemente presente, ela dá origem mesmo a essa descrição que eu estou fazendo aqui. Ela dá origem a qualquer coisa. E, portanto, ela não morre, não cessa, ainda que as coisas que ela faça surgir cessem e morram, e surjam. É assim. Então, bom dia, pessoal. Vamos fazer a dedicação agora. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, mais destrutivos. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem logo chosun, ring lo chezalin sasun, pardal drogyo chosun, pada midral do sungele cho. Ho!